Meus queridos irmãos, nós não somos uma agência de ação social, nós somos a Igreja de Jesus. Os irmãos que têm testemunhado aqui da nossa motivação, por meio do amor de Cristo, para cuidar de vidas, são irmãos que vivem no dia a dia da igreja para o serviço do Senhor. A irmã Isabela tem servido em diversas áreas de trabalho dessa igreja. A irmã Jane é casada com o seminarista Alexandre, que dirige a nossa frente missionária na Quinta do Sumidouro, zona rural de Pedro Leopoldo. Isso significa que você pode servir conosco. Nós não somos uma outra instituição, nós não somos outra organização, nós somos o povo de Deus, que é alcançado pelo amor do Senhor, quer alcançar outros com este verdadeiro amor. Então você pode sim servir e alcançar vidas. Vamos em pé ler a palavra de Deus? Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. Certamente um dos mais conhecidos textos do Novo Testamento. A cristandade evangélica conhece de cor essas verdades eternas, tão maravilhosas, tão especiais, da carta aos Efésios, que no capítulo 2, verso 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler juntos o verso 10? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Podem assentar. George Harpur, comentarista deste texto, teólogo cristão, diz que esta carta, a carta aos crentes de Éfeso, é uma declaração do que Deus está fazendo em todo o seu trabalho na criação e salvação. Aquilo que aparece em diversas cartas do Novo Testamento e mesmo nos Evangelhos é condensado, é resumido, é reunido nesta carta preciosa em que Paulo, sabendo de algumas dificuldades em Éfeso, busca reafirmar a identidade dos cristãos. Quem somos como fruto do nosso encontro com Jesus Cristo? E para qual propósito nós fomos recriados nele? Sim, porque toda a criação é fruto do trabalho de Deus. Deus é o criador da vida e ele tem santos propósitos para aqueles a quem ele criou. Quando ele recria alguém, ou quando ele dá nova vida a alguém, ou quando alguém nasce do Espírito, de novo, experimenta a nova criação, é nova criatura, é nova vida, nasce de novo, porque Deus é sempre o criador da vida. Como ele soprou fôlego de vida ao homem, a quem ele criou no princípio, Adão,
Ele também, pelo seu Espírito, dá-nos vida quando na conversão recebemos este selo daqueles que pertencem ao Senhor. Todas as outras teorias não são explicações, são teorias acerca da origem da vida, demonstram uma tremenda fragilidade, porque associam a vida a uma geração espontânea e a uma ausência de propósito. As coisas acontecem e não se sabe ao certo porque as coisas acontecem de tal modo que a vida veio a existir. Irmãos, a mais coerente, a mais honesta, a mais inteligente explicação para a vida é aquela que reafirmamos com muita convicção. Um Deus grandioso, santo, um Deus criativo e poderoso, decidiu criar. E ele decidiu criar com santos propósitos. Você não é obra do acaso. A sua vida não é coisa qualquer e por isso insistimos pela palavra de Deus que a vida deve ser tratada com dignidade e respeito em toda a sua história. Porque Deus que nos criou, saiba disso, você é amado por aquele que cheio de poder e graça te criou. Ele tem para você grandes alvos, santos propósitos, porque não há nada que Deus faça, não há nada que Deus crie que seja feito para que viva ao sabor das inconsequências, ao sabor da vontade do ser humano que tantas vezes é eivada de falta de propósitos. A primeira criação, segundo o apóstolo Paulo, se perdeu porque decidiu pecar, isto é, se rebelar do seu Criador, viver ao largo da vontade boa, justa, da vontade que é agradabilíssima, a vontade de Deus. Por isso, diz a palavra de Deus, foi necessário que o Senhor providenciasse nova vida para a criação que perdida estava com justiça condenada. Ele, o nosso Deus, diz o verso 1, vos ofereceu, vos ofertou, ele vos deu vida, porque vocês estavam mortos em espírito, estavam mortos porque os vossos delitos e pecados afastavam vocês daquele que é a vida espiritual. Tu és a vida em mim. É o que foi cantado nessa manhã e é o que cremos. Então Paulo, ao escrever, usado por Deus, diz aos crentes de Éfeso, Deus criou vocês no princípio. E isso ele fez porque ele amou a obra das mãos dele. Deus estabeleceu para vocês santos propósitos desde o início. A Adão ele disse, cuide do jardim, guarde-o, trabalhe, administre toda a criação. Então Paulo diz, porque vocês se afastaram de Deus e morreram, vocês precisam receber de Deus, o Criador, nova vida. A primeira criação se perdeu. E Paulo diz, todos estão encerrados debaixo da condenação do pecado. Diz Paulo, judeus, e certamente ele falava de si mesmo, e não judeus, os gentios, todos nós pecamos. E porque o pecado nos mata, porque nos afasta daquele que é a nossa vida, porque nos traz morte espiritual, todos nós, sem exceção, estávamos mortos em nossos pecados, sob a justa ira de Deus. No verso 2, irmãos, Paulo fala de uma caminhada. Nós andamos segundo a vontade deste mundo, segundo a vontade do diabo. Aquele espírito maligno que atua na vida de quem tem prazer em desobedecer a Deus e continua vivendo em desobediência ao Senhor. E Paulo, com humildade, diz no verso 3, nós, irmãos, também éramos assim. Nós todos outrora andávamos assim. Nós estávamos mortos do ponto de vista espiritual, por isso éramos dominados pela carne. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E diz Paulo, éramos todos nós, como todas as pessoas, filhos da ira. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo enfatizando que é por graça
que em Cristo Jesus nos foi oferecida nova vida. Ele é o Senhor da vida, com quem os crentes estão unidos, e esta é a nossa boa e nova criação. Quero convidar você a olhar para a palavra de Deus, meu irmão, e com honestidade e humildade reconhecer que sem Cristo nós somos escravos daquilo que nos mata, o pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Eu quero convidar você a considerar que, não tendo sido alcançado pela graça de Deus, você estaria nesse momento vivendo segundo o curso deste mundo, que peca, que sofre com o seu pecado, mas que não tem poder para deixar de pecar. Há razões para que você celebre a nova criação em Cristo Jesus. Eu quero te falar de algumas dessas razões que a palavra de Deus nos apresenta. Nós temos razão para agradecer a Deus. A partir do verso 4, Paulo diz: Deus agiu com misericórdia. A razão pela qual Deus agiu com misericórdia é que Ele amou pecadores. Deus, sendo rico em misericórdia, e a sua misericórdia, o seu cuidado, a sua atenção, a sua compaixão, a sua disposição de alcançar o homem que estava brigado com ele, tem uma justificativa, e esta justificativa é o seu grande amor com que ele nos amou. Nós vivenciamos um tempo, irmãos, em que desconfiamos de ofertas que nos parecem vantajosas. Eu e você temos sido, de algum modo, levados a desacreditar na pureza do amor de outro ser humano, por exemplo. Porque nós sabemos, quando alguém nos envia uma mensagem falando do desejo de nos ajudar e oferecer um grande ganho, uma grande vantagem, o que nós pensamos? Pode ser um golpe. Nós dizemos a todos nós o tempo todo: cuidado, cuidado, porque aquilo que parece muito vantajoso pode significar um grande prejuízo. Esse é o nosso tempo, irmãos. Quantos de nós aceitaríamos um doce, um alimento de alguém que, andando pelas ruas, dissesse: olha, eu vi você e, motivado por amor, eu decidi vir aqui te trazer esse doce para você comer agora. Quantos aqui comeriam, irmãos? Eu vou baixar minha mão porque eu não comeria. Irmãos, isso me preocupa porque existem muitos e muitos que, motivados verdadeiramente pelo amor de Deus, amam vidas. Mas, irmãos, o nosso mundo está vivendo no curso do pecado de tal modo que nós os cristãos também, já começamos a duvidar que exista quem, motivado por amor, queira fazer o bem. Diz a palavra de Deus que Deus agiu com misericórdia por um motivo. Diz a palavra do Senhor: por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque o pecado nos separa de Deus. Diz a palavra de Deus que Ele decidiu nos dar vida. Como Ele nos deu vida no princípio, Ele ofereceu vida mais uma vez, porque Deus não desiste dos seus planos. Ele criou-nos para a sua glória e para provarmos de toda a delícia daquilo que vem das mãos dEle. Então, assim como Ele criou no princípio, em Cristo Jesus, que salva pecadores da sua condição de inimigos de Deus, Ele também ofereceu vida. Deus providenciou salvação àqueles que creem no seu Filho Jesus. Então essa é uma manhã em que devemos falar da nossa razão para celebrar a nova criação, a nova vida em Cristo. A razão é: nós devemos ser gratos a Deus. O que fizemos? Irmãos, o homem em seu pecado vivencia um estado de ignorância espiritual tão perverso que ele é capaz de se alegrar porque ele está pecando. Nos bares, quantas pessoas são capazes de contar
os seus descaminhos, a sua promiscuidade como se fosse vantagem. No mundo das apostas, quantas pessoas são capazes de celebrar o envolvimento com jogos de azar? No dia a dia, pessoas são capazes de celebrar o alcance de dinheiro sujo, de dinheiro injusto, de dinheiro que não é limpo. Esse é o ser humano. Nós devemos agradecer a Deus porque Ele agiu com misericórdia, motivado por seu grande amor. Ele providenciou salvação para quem estava perdido, longe de Deus e nessa condição, caminhando para a perdição eterna. Há uma segunda razão para celebrarmos a nova criação, segundo o texto bíblico, que é glorificarmos a Deus. Ora, diz a palavra de Deus que tudo o que Jesus na cruz alcançou para os seus servos, aqueles que juntamente com ele foram ressuscitados para sentar em lugares celestiais, tudo aquilo que ele fez, o fez para mostrar a suprema riqueza da sua graça. É o que diz o verso 7. Pela graça nós somos salvos. E isso não vem de quem foi salvo, mas isso vem do Salvador. Quem está perdido precisa de um Salvador. Não é capaz de salvar-se a si mesmo. Então, irmãos, quando falamos da nova criação em Cristo Jesus, estamos glorificando aquele que pela sua graça, isto é, pelo seu amor, isto é, pela sua boa vontade em prol do pecador, ofereceu salvação. Diz o texto bíblico, isto não vem de vós, não está falando da fé, mas está falando da salvação. O que não vem do homem? Primeiro a graça que motivou a vinda do Filho de Deus ao mundo para morrer por pecadores. Isto não vem de vós, o quê? A salvação. Por graça ele oferece Jesus, para que todo aquele que crê em Jesus seja salvo. Jesus ofereceu-se como pagamento por uma dívida a nós impagável. Isto não vem de vós. A graça de Deus que oferece o Salvador, que aceita todos aqueles que nele creem. Isto não vem de vós, é oferta de Deus, é um dom de Deus. Note bem, o homem em seu estado de miséria espiritual é capaz de buscar consolo no pouco que faz, no auxílio ao pobre, na decisão por não pronunciar palavras impuras, até mesmo na frequência a algum culto, alguma reunião religiosa. Irmãos, imaginem se eu tiver que fazer uma viagem até São Paulo e ao passar num posto de combustível eu decida colocar 5 litros de combustível no veículo. Até tem algum valor, mas é pouco combustível para muita estrada. Quando o homem tenta por si só salvar-se, acontece que ele é capaz de fazer alguma coisa que Deus valorize, e isso é lembrança de que ele foi criado por Deus, por isso tem o desejo de praticar o bem. Mas é muito pouco para se apresentar diante de um Deus santo e justo, em quem nunca houve pecado, e apresentando as suas poucas obras, tentar convencer Deus de que agora ele é puro. A dívida é tão grande que a oferta feita é insignificante. Diz a palavra de Deus que tudo isso é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém enganado diga, veja como eu sou bom e por isso conquistei o céu. É comum na cultura brasileira ouvirmos pessoas dizendo assim, não, eu irei para o céu sim. Eu irei porque Deus sabe, eu sou uma pessoa boa, eu sou fiel à minha esposa, né? Eu até ajudo o pobre com uma esmola na rua. Diz a palavra de Deus que a glorificação do Senhor não deve ser dividida com outrem, porque a obra dele do Calvário não foi realizada por outro que não o Senhor Jesus Cristo. Ao lado de Jesus na cruz, não estava alguém na cruz dele. Ele assumiu a cruz. As demais cruzes eram de pessoas a serem alcançadas por ele, mas na cruz dele, apenas ele estava. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie daquilo que não fez. A glória daquele que amou o homem,
A glória daquele que, amando o homem, enviou o Salvador. A glória daquele que, por meio da fé dos que nele estão, aceita pecadores agora perdoados. Não deve ser dividido com outra pessoa, não deve ser dividida com mais ninguém. Olhem para Efésios, capítulo 1, verso 6, quando diz que tudo que Jesus fez para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus, em seu grande amor, nos concedeu Jesus como sacrifício em nosso favor. É para o louvor da glória, da graça, do amor de Deus, que ele nos concedeu Jesus. Somente Deus deve ser glorificado por vidas transformadas. Nenhum pastor, nenhuma igreja local, nenhuma denominação deve receber o crédito que pertence somente àquele que é capaz de chamar o pecador das trevas para a luz e que é poderoso, por meio da obra do Calvário, de oferecer salvação a quem perdido estava. Notem, irmãos, ainda em Efésios 1, no verso 12, capítulo 1, verso 12, tudo o que recebemos e a nova vida que temos é a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O texto bíblico insiste, quando olhamos para a nova vida do crente, devemos dar toda a glória a Deus. A nossa crença está nele que teve misericórdia de nós. De quem recebemos o perdão? Dele. A nossa dívida era contra ele, quem deveria nos perdoar era ele. E a todos os crentes é oferecido o perdão. A glória é do Senhor. Quem nos justificou? Ele. Quando Jesus Cristo, apresentado como sacrifício em nosso favor, nos tornou justos, porque toda a dívida contra o Deus Santo foi paga na cruz. Nós fomos justificados para a glória dele que nos tornou justos. Tudo vem dele e não das mãos do homem. Portanto, irmãos, estamos reunidos para celebrar a nova criação em Cristo Jesus. Esta celebração sempre nos levará, com profunda humildade, a cair de joelhos dizendo: Senhor, nós somos gratos por teu amor, porque deixados andando segundo o curso da nossa vontade, o nosso destino seria a perdição eterna. Quando celebramos a nova vida, irmãos, nós estamos glorificando a Deus, dizendo: Senhor, como tu és grande, como o teu plano é extraordinário, como o Senhor é bondoso. Deus é glorificado em todas as vidas transformadas. Há muitos irmãos aqui da cidade de Divinópolis, por isso me sinto à vontade para falar aos irmãos de um vizinho que tive na cidade, e falando de um irmão em Cristo que era parceiro de muitas travessuras, aquele meu vizinho disse assim: a igreja de vocês fez um bom trabalho com fulano de tal. Eu disse: a igreja não fez nada, Jesus fez tudo. A igreja só anunciou o nome de Jesus. E aquele vizinho, Márcia e Dejaí, relatou a história de vida de um membro da igreja, um irmão muito amado, e dizendo: não é possível que aquele cidadão mudou tanto, vocês fizeram um bom trabalho. E é nesse momento, irmãos, que o cristão deve dizer: nós não fizemos nada, o poder do evangelho fez tudo. Nós não fizemos coisa alguma, nós só proclamamos, nós só anunciamos, nós só compartilhamos a mensagem poderosa de salvação em Cristo Jesus. A glória, irmãos, da transformação de um pecador deve sempre ser creditada ao Senhor Jesus Cristo, nunca a uma igreja. Isso me incomoda. Alguém dizer depois que entrei numa igreja, a minha vida foi pela igreja transformada. Depois que você entrou na igreja de Jesus, Jesus transformou a sua vida. Essa é a ordem bíblica correta. Esta manhã, irmãos, é uma manhã em que devemos celebrar a nova criação, e uma das razões é a nova conduta que agora temos pela graça de Deus. Fomos criados de novo e somos muito gratos a Deus porque Ele nos recriou para si mesmo. Nós fomos criados, e isso glorifica a Deus, para termos agora uma nova conduta, pois somos criação, fabricação, feitura dele. Nós somos obra dele.
Quando olhamos para aquela vida que mencionei agora e vemos aquele bom trabalho realizado, dizemos: a assinatura é de Deus, a autoria é divina. A razão pela qual esse homem que estava morto recuperou uma vida que impressiona e alegra tantos é que Deus é poderoso para transformar o mais terrível pecador. A razão, irmãos, de termos sido criados em Cristo Jesus é que Ele quer que agora não mais pratiquemos as obras de injustiça, diferente do que dizem os versos 2 e 3. Veja aí Efésios 2, no verso 2 diz que andávamos outrora segundo o curso deste mundo. O verso 3 diz: todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Andávamos assim. Diz o verso 10 que agora andamos na prática das boas obras. Nós fomos criados por Ele para praticarmos agora obras de justiça. Deus preparou de antemão para que andássemos nessas obras. Andávamos outrora na prática da maldade, da iniquidade, do pecado. Pela graça de Deus e para a glória de Deus, andamos agora de modo diferente, porque somos imagem e semelhança dele. Quem ama o Senhor deve viver como o Senhor quer que ele viva. Quem ama a Deus deve viver aquela vida que agrada a Deus. Vida em amor por Ele. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 6, Deus usa Paulo para dizer que em Cristo Jesus, nem o judeu, isto é, a circuncisão, nem a incircuncisão, isto é, o gentio, Gálatas 5, 6, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que tem valor para Deus? A fé que atua pelo amor. O que Deus aprova? Quem confia nele, quem crê nele, quem dá crédito à palavra dele e por isso vive em amor. Então, meu irmão, você foi criado por Cristo Jesus novamente para que você viva em amor a Deus, que é aquele que preparou boas obras para nelas andarmos. A vida em amor pelo próximo, porque Jesus nos chamou das trevas e nos deu vida pelo Santo Espírito, porque Ele nos recriou, porque Ele quer que agora você não viva mais para praticar as obras da sua carne. Ele quer que você pratique as obras que você pode, pelo poder do Espírito Santo que te habita, agora praticar. Agora você vê vantagem em amar sem esperar retorno. Agora você vê uma razão para amar quem te persegue, quem te odeia. Agora você encontra motivos para amar quem não é cristão. A vida em amor é assim que devemos andar. Andar assim durante a vida é a conduta que aponta para o céu, para o nosso destino eterno. Não faz muito tempo eu estive numa empresa da cidade e eu precisava contratar um serviço. Meus irmãos, naquela manhã eu fui muito mal atendido. O horário não foi cumprido, o atendente não deu atenção. A pessoa que se propôs a realizar o serviço cometeu um erro grave, um erro considerável. E ao final eu pedi para conversar com o coordenador daquela empresa. E eu disse: olha, o que mais me entristeceu aqui nessa manhã foi ter lido quando eu entrei. Aqui o nosso cliente é prioridade. Irmãos, vocês já notaram isso? Que alguém cria uma empresa e diz ao pintor: põe lá, temos o melhor atendimento e o preço mais baixo da região. Ninguém nem procurou saber o preço dos concorrentes. Nosso preço é o mais baixo, nosso atendimento é o melhor. Nós não devemos fazer isso, irmãos. Nós não devemos dizer ao mundo que fomos salvos da perdição. Fomos libertos de Satanás. Fomos por Cristo lavados de todo pecado. Recebemos nova vida, mas ao final apresentar às pessoas a velha vida de sempre de alguém que nunca conheceu a Cristo e dele não recebeu nova vida. Se você diz que é dele, ande como ele andou.
Se você recebeu vida em Cristo, viva agora a nova conduta que agrada a Deus e que é própria dessa nova vida. Não é possível ter nova vida e continuar na prática do ódio, da inimizade, da perseguição, da injustiça, da indiferença, do descaso com o que sofre, com o outro. Não é possível alegrar-se com a maldade, não é possível ter prazer na prática daquilo que é ruim, não é possível celebrar a desgraça alheia, a tristeza do outro, a derrota do outro. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você nasceu de novo, meu irmão. Você agora nasceu para Deus, porque Deus, que tem propósitos elevados na sua criação, quer que você pratique boas obras de justiça segundo a fé. As boas obras, nós sabemos, não são a causa, mas são sempre a consequência da salvação. Ninguém é salvo porque pratica boas obras, mas porque é salvo, pratica boas obras. O convite da palavra de Deus é: criados de novo em Cristo Jesus, pratiquemos tais obras de justiça. Esta igreja de Jesus convida você a orar por este grande ministério que é o da ação social, para que consigamos alcançar muitas vidas. E a razão de pequenos testemunhos dessa manhã de algumas das nossas irmãs é dizer a você: veja aquilo que estamos conseguindo fazer, ore por nós, mas venha nos ajudar. É o que Deus quer que façamos. Fomos criados para as boas obras. Deus é glorificado disso.